Paz do Senhor, amados, bom dia, como vocês estão? Pois bem, aqui estou mais um dia. Me desculpe, esses 2 últimos dias eu não consegui trazer a palavra. Eu estou com dores no meu corpo. Eu fui, alguns anos diagnosticada com fibromialgia. Eu não recebi o diagnóstico do médico, eu não acredito, mas eu tenho tido muitas dores no corpo e o Senhor tem me sustentado até aqui. Esses 2 dias eu passei muito mal, com muitas dores no corpo, mas Deus é maravilhoso, está no controle de nossas vidas e assim nós cremos, amém? Eu quero dar início orando, começando a orar e agradecer por mais um dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho neste dia te agradecer, Senhor, por todas as coisas que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai querido, que o Senhor venha através da minha vida usar-me, Pai, como instrumento vivo em Tuas mãos, trazendo essa palavra para que muitos possam, Senhor, conhecer a Tua face através dos testemunhos que eu tenho contado, através das coisas que eu tenho passado. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Senhor quem toca nos corações, é o Senhor quem convence-os, Pai, para lhe deixar o pecado, é o Senhor quem convence, Senhor, a buscar a Ti, a aceitar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Espírito Santo, continue conosco nesse dia, abençoa nossos maridos que já saíram para trabalhar, abençoe nossos filhos que estão na escola, abençoe, Senhor, nossos familiares, abençoe, Senhor, a dona de casa que também está ouvindo esta mensagem, seja, Senhor, com cada um neste dia de hoje. Visita, Senhor querido, os hospitais, entra com a cura, Pai querido, em nome de Jesus. Continue conosco no dia de hoje, dando-nos um dia de paz, de gozo e alegria, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, amados? Amados, eu daria o tema dessa mensagem, dores no crescimento. Amados irmãos, o tema de hoje é algo que eu vou trazer de coisas que nós vivemos ao decorrer do dia a dia. Muitas vezes passamos por dores, tribulações e passamos por o vale, muitas vezes o vale da morte, passamos por lutas financeiras, passamos por devidos problemas na área sentimental, na área da saúde, na área financeira e nós sabemos que todas as dores ela ajudam o nosso crescimento. Sabemos que todos nós passamos por tempos difíceis, momentos que tem momentos na vida da gente que chega assim para tirar o nosso chão, o nosso fôlego mesmo. Mas é uma grande verdade que, assim como um crescimento físico, também Deus ele trabalha no nosso crescimento espiritual, E isso faz parte de um processo de transformação de Deus para o nosso amadurecimento, também para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer nessa passagem é uma passagem que está em Tiago 1, versículo 2 e 4. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo e vamos ler. Tiago 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por várias provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem a vocês coisa alguma. Amados, Tiago ele nos ensina que as provações, embora sejam dolorosas, elas têm o poder de produzir uma perseverança grande em nossas vidas. Todas as vezes que passamos por lutas, por provações, nós perseveramos, muitas vezes em buscar o Senhor. Muitas vezes quando nós passamos por lutas e provações, é nessa hora que a gente resolve buscar o Senhor. Porque quando tudo vai bem, quando tudo vai
né, caminhando conforme dá pra gente ir, a gente estaciona, a gente não ora, nós não jejuamos, nós não buscamos na palavra. Mas às vezes requer que o Senhor nos permita que passamos por provações para que possamos ter um caráter forjado, um crescimento espiritual. E isso não acontece sem um esforço, sem disciplina, sem a vontade de seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem difíceis demais. A dor no crescimento é uma ferramenta que Deus ele usa para nos mudar. Diariamente o Senhor ele vai nos chamar a atenção para que em meio às dores nós paramos e clamamos a Ele. Porque muitas vezes nós não vamos ter respostas e nós não vamos ter entendimento para muitas coisas que nós estamos passando. E é assim que o Senhor forja o nosso caráter, é assim que o Senhor nos molda em meio às lutas, em meio às provações. O Senhor ele sempre fala para nós: eu estou contigo. E assim como um corpo físico, tipo um músculo, ele não cresce sem resistência. Para você passar a adquirir, né, ter os músculos, ter umas pernas definidas, você tem que ter exercícios de resistência. Assim é a vida do cristão. Você não consegue ter força, você não consegue ter perseverança se você não passar pelo teste da resistência do Senhor. O que eu quero dizer para você? Que a nossa fé também cresce quando ela é testada e colocada à prova. Amados, e sobre provas, tipo assim, eu posso dizer muito, porque eu passei por muitas provações na minha vida. Eu venho contar algumas delas hoje, que muitas vezes eu não contei. Eu tenho um testemunho muito breve que foi contado pela Rede Globo, né? Foi a primeira vez que um testemunho meu foi ao ar. Mas de provações eu posso dizer que eu entendo muito, porque eu já passei muito na escola do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu nasci na cidade de Campinas no ano de 1980 e eu morei por um tempo em Campinas. Eu era inquilina de uma mulher, eu morei no fundo da casa dela. E depois de um tempo, meus pais mudaram para a cidade de Itatiba. Essa mulher, ela era professora e ela tinha mais 2 irmãs. E entre essas 3 irmãs, nenhuma delas tiveram filhos. E essa mulher, ela tinha um enorme carinho por mim. Mesmo depois que eu mudei, desde pequenininha, ela me levava para viajar. Ela tinha um documento que minha mãe autorizava ela me levar para viajar. Então, com fralda, ela me levava para Caraguatatuba, para Caconde, para os lugares onde ela ia passar as férias dela. E quando nós mudamos para Itatiba, ela continuou indo me buscar, né, para passar férias com ela. Minha mãe teve eu e mais 2 irmãos. Eu sou a filha do meio. Minha mãe teve meu irmão mais velho, eu e a minha outra irmã. Nós fomos criados num lar completamente disfuncional. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que eu me lembro que meus pais discutiam muito. E nesse dia eu lembro que meu pai pegou um prato e jogou pela janela. Quebrou aquele prato de comida, discutindo com a minha mãe. E eu lembro também quando a minha mãe colocou as coisas dele numa mala e colocou a mala na porta e falou para ele: pode ir. Então eu tenho essas duas fotos, tipo assim, né, do que eu vivi gravado na minha mente desde, eu creio que eu devia ter ali por volta dos meus 7 anos, talvez 6, 7 anos, quando eles separaram definitivamente. Mas essa mulher, ela constantemente, ela nunca deixou de me buscar, né, nas férias dela. E quando eu tinha meus 9 anos de idade, eu decidi que eu não queria mais morar com a minha mãe. Eu bati o pé que eu queria morar com ela. Porque morar com a minha mãe era ver dificuldades. A minha mãe, coitada, sempre foi muito batalhadora. Ela trabalhava numa fábrica de linha
E lá daquela fábrica ela conseguia enxergar, ela contou isso pra mim, né? Ela conseguia enxergar o telhado da minha casa. Ela trancava eu e meu irmão, e até o período da gente ir pra escola, minha tia ia lá abrir a porta pra gente ir pra escola e a minha irmã ficava numa creche. Então ela diz que ela sempre ia ali na janela da fábrica e observando o teto, o telhado, na verdade, para ver se não estava pegando fogo. Então ela diz que se não estava pegando fogo, estava tudo bem. Imagina a luta dessa minha mãe. E ela lutou muito pelos filhos, né? Ela foi uma mulher muito batalhadora, nunca deixou faltar nada para nós. Mas aos meus 9 anos eu ia viajar e voltava de viagem. Essa mulher sempre me dava tudo do bom e do melhor. E eu acreditava que eu não queria mais morar com a minha mãe. Então, de muito bater o pé, eu consegui morar com ela. A tia, irmã da minha mãe, disse: deixa a Lilian ir, vai ser bom para ela. Essa mulher pode dar estudos para Lilian, essa mulher pode te ajudar a sair um pouco do sufoco. Você não tá dando a sua filha para ela, mas você tá abrindo mão, tipo, dela ter uma vida melhor. Então, dê essa oportunidade para Lilian. E consegui morar com essa mulher. Amados, não foi fácil, né? Eu continuei indo visitar minha mãe durante um tempo. Depois eu cheguei na fase da adolescência. Foi uma fase que eu também dei um pouco de trabalho para ela, porque eles foram criados em roça, né? Chácara, e eu não gostava. Chegou numa época que eu não queria mais ir para chácara, eu queria ficar ali na cidade. E eu comecei a namorar um rapaz quando eu tinha 18 anos de idade, e o meu pai adotivo, ele não aceitou, ele não queria que eu namorasse, porque achava que não era o cara, né, que não era o tempo, que não era o cara que eu tinha que namorar na época e tal. E ele começou a me botar muito medo, até mesmo me falou que ia me matar. Você não vai acontecer, eu vou te matar. Ele tinha um arsenal de armas, né, na casa dele. Então eu tive muito medo. Foi quando apareceu a oportunidade de eu vir morar nos Estados Unidos. Essa minha mãe adotiva, ela tinha um sobrinho que morava na Califórnia, então aos meus 20 anos eu resolvi pegar uma mala, colocar o que desse ali dentro e vir embora para os Estados Unidos. Eu morei na Califórnia durante um mês e apareceu uma oportunidade de eu ir morar na cidade de Utah com umas amigas minhas que havia vindo para cá um mês antes de eu resolver vir. Mas foi assim, algo muito tipo de repente que aconteceu na minha vida. E fui morar no estado de Utah. Quando eu cheguei no estado de Utah, eu conheci um rapaz e eu namorei ele. E eu namorei ele 6 meses e casei muito rápido. Logo eu engravidei do Lucas. E foi quando eu conheci a Cristo, porque quando eu fiz os primeiros exames, os médicos falavam que o Lucas ia nascer com síndrome de Down. E esse meu marido falou assim: não, vamos na casa da minha mãe é uma mulher de Deus, ela vai orar, e se Deus mostrar alguma coisa para ela, né, nós vamos crer, né, Deus está no controle. Fomos então na casa da minha sogra e ela orou, e ela falou: olha, enquanto eu orava tive uma visão de uma criança muito perfeita. Creia que Deus pode curar essa criança, né, para a honra e glória do nome dele. E então ela fez o apelo para mim, isso no ano de 2001. Eu aceitei a Cristo e confiei naquela palavra que ela havia me entregado. Eu tive uma gravidez muito conturbada, eu passei mal aos 9 meses, eu passava muito nervoso nessa minha gestação. Meu marido, ele era muito imaturo, ele tinha 21 anos, né, na época, então era um casamento atribulado. Ele era usuário de droga, né? Enfim. Então eu sei que o Senhor, ele permite que passamos por provações para que ele nos prove para sermos aprovados. Eu quero que nós começamos a meditar vamos meditar na palavra em Tiago 1, versículo 2 ao 4, que falam: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações,
Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem a vocês coisa alguma. Então você vê que Tiago, né, ele nos ensina isso, a perseverar, né, nas provações, nas lutas. E Deus, dessa forma, ele usa essa ferramenta para que molde o nosso caráter. Então, meu caráter naquele momento estava sendo formado, um caráter cristão. Deus, ele precisava que eu tivesse um testemunho vivo com ele. Pois passou os 9 meses de gravidez, meu filho nasceu e ele veio perfeito ao mundo. Para a honra e glória do nome do Senhor, o Lucas é perfeito. Ele não nasceu com problema nenhum. Ele veio perfeito ao mundo. Na época, os médicos diziam que eu poderia abortar aquela criança, porque aqui nos Estados Unidos é legal que você aborte uma criança. E eles me deram um livro assim dessa grossura com várias fotos de bebês com síndrome de Down, falando, olha, ele vai ter a língua assim pra fora, a mãozinha dele vai ser assim, o pezinho dele vai ser assim, a orelha dele é assim. E foi me dando características, sabe assim, pra me botar um medo, pra me parar do propósito que Deus tinha pra minha vida. Mas eu sabia que ali o meu testemunho estava sendo gerado com o Senhor. Amados, a dor do crescimento, ela simplesmente é uma ferramenta para Deus nos ensinar a confiar nele. A confiar assim, quando você fala, agora eu não posso fazer nada, só Deus pode mudar esse quadro. Pois assim eu fiz. Eu confiei de tal maneira naquela palavra que aquela mulher me entregou, que quando o meu filho nasceu, o meu esposo, ele ficava olhando assim o pezinho do bebê, sabe, do meu filho, a mãozinha. Gente, eu só queria segurar aquela coisinha mais fofa. Eu não tive medo, eu não tive insegurança, eu realmente descansei no Senhor. Então eu creio que Deus, ele tá no controle, né, da nossa dor, e de uma certa forma ele faz com que nós criamos uma dependência no Senhor. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo fala sobre um sofrimento que ele experimentou, um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente. Ele orou ao Senhor pedindo a cura, mas Deus lhe respondeu: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Coríntios 12, 9. Amados, que tremendo isso. A minha graça te basta. Eu orava e falava, Senhor, se for da tua vontade, né, se meu filho vai nascer com esse problema, e o Senhor falava, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E eu confiei, eu agarrei aquela palavra, que ela teve uma visão que meu filho viria perfeito, e assim o Senhor o fez. Cada vez que enfrentamos dificuldades, nós somos chamados a reconhecer que a nossa força vem de Deus e que Ele está conosco em todas as situações de nossas vidas. A dor no crescimento espiritual, ela nos ensina a depender mais da sua graça e menos das nossas próprias forças. Eu costumo dizer, Deus muitas vezes nos coloca nessas posições para que nós possamos confiar e ser somente dependente dele. Quando o Senhor ele fala que de tal forma ele vai fazer, certamente ele fará. Quando o Senhor mostra, é porque ele está quebrando o laço. Então nós temos que estar sempre atentos à voz do Espírito Santo. Imagina se eu tivesse ido ali, recebido aquela oração, ela me passou o que ela viu e eu fosse para casa ainda com todas as dúvidas e medos. Certamente o Senhor não teria feito a obra na vida do Lucas. No livro de Romanos, Paulo também fala sobre um sofrimento e como ele pode produzir frutos espirituais. Em Romanos 5, 3 ao 4, ele nos diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação
produz a perseverança, perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado a esperança. Amados, é sobre isso, que em meio às tribulações, com certeza o Senhor ele está moldando o nosso caráter, ele está moldando a forma de pensarmos, a forma de agirmos, a forma de nós confiarmos nele. E certamente durante tudo isso que ele está fazendo, vai ser gerado uma esperança. Eu tinha esperança que eu ia ver o meu filho nascer perfeito. Paulo ele nos ensina que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas é um meio para alcançar um algo maior. A tribulação ela gera esperança, a esperança, a tribulação, eu escrevi, a tribulação gera perseverança, a perseverança gera um caráter aprovado e o caráter aprovado nos leva a ter esperança. O sofrimento, quando encarado com a perspectiva certa, é uma escola de maturidade espiritual. O que eu aprendo com isso? Que em meio às provas, em meio às lutas, o Senhor ele está ali, só de olho, para ver as nossas atitudes diante a Ele. Ou nós cremos no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, ou nós nos prostramos e ficamos refém do medo. O exemplo de Jesus em nossas vidas. Nada nos ensina mais sobre as dores do crescimento como o exemplo de Jesus. Embora ele sendo filho, ele foi homem e ele passou pelas provações, ele sofreu. Em Hebreus 5:8, Jesus, o Filho de Deus, passou por sofrimento. Ele foi poupado da dor e das dificuldades, mas através dela, ele tornou um Salvador perfeito para nós nos dias de hoje. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele sentiu as dores que muitas vezes nós sentimos. Deus ele foi homem. Além dele estar sentado no trono, ele é espírito, ele também veio como homem na terra. Então, o Senhor, Jesus, ele passou pelas mesmas tribulações que nós passamos. Jesus experimentou as dores do crescimento para ser aperfeiçoado, mas era para se identificar conosco e nos mostrar que o sofrimento é uma parte do plano de Deus. Gente, o Senhor ele tem um plano determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Há um tempo de provação, mas há um tempo também de gozo e alegria. Não tem provação, não tem lutas que nós vamos passar eternamente. O Senhor, ele traz o tempo difícil porque nós precisamos conhecer a vontade dele para nós em nossas vidas. Então, a esperança em meio à dor. Queridos irmãos, o crescimento, ele não é fácil. As dores não é fácil, mas ela é necessária. Deus, ele chama para crescer em sua graça e em nosso caráter. Por meio das dificuldades, ele nos transforma. Ele prepara e nos faz mais fortes. Lembre-se sempre, em Isaías 40, 29 e 31, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 49, 29. Não importa quão difícil seja a sua jornada, Deus ele promete renovar as suas forças. Deus ele promete ser com você em cada obstáculo da sua vida. Quero testemunhar. No ano de 2004, eu também engravidei. Eu tive de início, uma gravidez super tranquila. Mas veio um pastor na minha casa quando eu estava de 3 meses. Eu não sabia o sexo ainda da criança, eu estava para fazer um ultrassom.
faltavam alguns dias para me completar 4 meses, eu ia passar pelo primeiro ultrassom para descobrir o sexo. E esse pastor veio e orou na minha casa. Eu estava mudando para uma casa nova, e esse pastor, o pastor Paulo Silas, que eu já falei que ele me deu um testemunho do meu carro. Muitos que já ouviram essa mensagem vai lembrar. O pastor Paulo Silas estava lá em Salt Lake City, ele veio ali para pregar e ele entrou na minha casa, orou pela minha casa e de repente ele colocou a mão no meu ventre e disse assim: o Senhor manda dizer que ele cuidará desta menina. Eu não sabia nem o sexo e ele me revelou ali que eu teria uma menina. Amados, passou 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, eu comecei a passar mal e tive que ser levada ao hospital às pressas. Eu cheguei lá e eu estava com pré-eclâmpsia, minha pressão estava altíssima e essa criança veio a óbito. O meu marido, né, na época, meu ex-esposo, ele teve que assinar um termo falando que ele autorizava os médicos me medicar, mas que essa medicação tanto podia eu morrer como ela morrer, nós duas, ou ela também talvez não aguentaria, porque ela ainda era uma gestação de 5 meses. Então, com muita luta, esse homem assinou esse documento e passou algum tempo, o coraçãozinho dela parou. Eu entendia que aquele dia, quando o pastor Paulo Silas me disse que ele cuidaria daquela menina, aí que eu fui entender que certamente o Senhor, ela estaria com ele naquele momento. Foi um momento muito difícil, isso em 2004. Os médicos disseram que eu não poderia engravidar mais. Depois de 1 ano eu engravidei da minha Gabi. E ela veio linda e perfeita. E ela nasceu 20 dias antes também, porque a minha pressão já estava começando a alterar e o médico resolveu induzir o parto para que ela pudesse nascer, né, e vir para este mundo. Então, em 2007, eu sofri um acidente de carro. Estávamos eu e meus filhos dentro do carro, meu ex-marido. Estávamos indo 4 de julho, data da independência dos Estados Unidos, uma festa onde eles comemoram. Nós estávamos indo para um lago comemorar, fazer churrasco com amigos e família. E meu ex-marido, usuário de drogas, ele resolveu acender um cigarro de maconha no momento que nós estávamos indo. E eu disse para ele: você não vai acender um cigarro de maconha com meus filhos dentro do carro? Ele falou: não, fica tranquila. Eu abro só o meu vidro aqui, você mantém o seu vidro fechado, a fumaça sai só por aqui. Eu falei: não vai fazer isso. Pois quando ele foi tocar o isqueiro no cigarro para acender o cigarro de maconha, o pneu do carro estourou e nós capotamos 12 vezes. Eu rapidamente deitei o banco para segurar a cadeirinha da Gabriela, que ela estava sentada atrás de mim, e quando eu olhei o Lucas, a minha impressão que eu tinha é que ele não tinha o cinto. Eu segurei na porta, coloquei meu pé no painel e tentei puxar o cinto dele. Eu tirei o meu cinto para mim poder alcançar ele atrás e puxar o cinto dele. Depois o carro começou a capotar e eu e o Lucas fomos jogados para fora do carro. O Lucas relata naquela época que a caçamba passou por cima dele. Eu já não consigo lembrar o que aconteceu comigo. Eu sei que eu acordei, eu só lembro que o meu corpo foi jogado para muito alto. Eu só vi o céu assim azul e quando eu tive um apagão por alguns segundos, eu creio, 1 ou 2 minutos, não sei, porque o carro ainda estava parando, estava dando a última volta para parar. E eu acordei e tentei levantar e eu não conseguia mais levantar. Eu fui resgatada por um helicóptero. Ali teve que descer um helicóptero para me tirar daquele lugar. Então, quando eu cheguei no hospital, eu descobri que eu havia quebrado a minha coluna toda. Fiquei paralítica da cintura para baixo. A partir daquele momento, eu fiquei hospitalizada 2 meses. Assim que eu saí do hospital, eu fui para minha casa e voltei. Fiquei mais 1 semana porque eu estava com infecção de urina. Fui para minha casa. Depois de 2 meses, no dia 30 de setembro, definitivamente eu e meu esposo nos separamos. Ele chegou em casa, já tinha bebido de festa e ficou na garagem se drogando. Ele estava cheirando cocaína, fumando maconha e tomando cerveja. Então imagina. E eu fui até a porta da garagem e falei para ele: por favor, para de fazer isso, entra, toma um banho, vai deitar. E ele começou a ficar agressivo.
Isso já por volta da manhã de novo, eu fui lá e ele ainda estava na garagem. E aí quando ele entrou, ele me empurrou na cadeira de roda, ele não me bateu, mas ele me empurrou, eu me desequilibrei, bateu o meu rosto na parede. Ele tomou meu celular, porque eu falei, se ele não parasse com aquela... Ele estava nervoso, que eu ia chamar a polícia. Ele pegou meu celular, quebrou e jogou no quintal da minha casa. E ele pegou meu filho, o Lucas, pôs no colo e levou com ele, porque o Lucas havia visto o que estava acontecendo ali. Então eu fui até a minha vizinha, chamei a polícia, a vizinha foi na casa da minha sogra. A Gabriela ficava na minha sogra, porque ela tinha 1 aninho quando sofreu acidente, então ela ficava mais na minha sogra do que comigo, somente nos fins de semana que eles traziam ela pra mim. Então a polícia foi lá e tive que fazer um boletim de ocorrência do acontecido, coisa e tal. Então eu digo assim, amados, que eu tive que passar por processos de muitas dores, mas também ao mesmo tempo de muito crescimento. O Senhor, Ele tem forjado o meu caráter desde quando eu era menina. Eu passei por muitas lutas, por muitas situações, e até hoje ainda eu tenho sido provada. E eu creio que se o Senhor ainda está nos provando é porque ainda Ele tem algo em nosso caráter que ainda precisa ser trabalhado. Amados, e então nos separamos no dia 30 de setembro, definitivamente. Eu quero falar datas porque depois eu quero gravar um outro vídeo falando sobre datas que Deus fez nas datas em que, né, eu passei por essas provações. Pois bem, em 2008 eu trabalhava de cobrança na minha casa e eu já tinha meu carro, contei o testemunho do meu carro, e eu fui trabalhar num outro trabalho. Eu tinha que deixar a Gabriela na creche de manhã, aí eu ia trabalhar, deixava o Lucas dormindo em casa, ia para casa, pegava o Lucas, levava para a escola, voltava para o meu trabalho. Aí eu saía do trabalho, pegava o Lucas primeiro, depois corria e pegava a Gabriela. Foi uma época muito difícil da minha vida, 2008. E meu aluguel estava atrasado, porque eu falei, né, em alguns testemunhos passados que eu passava muita luta financeira. E quando eu cheguei na porta da minha casa, meu aluguel estava atrasado, eu fui mandada embora no dia 16 de outubro de 2008. E quando eu chego na porta da minha casa, eu tinha ali uma ordem de despejo. Amados, eu não sabia o que eu ia fazer, eu me descabelei, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu tinha uma amiga na época que ela falava assim, Li, sai desse apartamento que é muito caro, eu encontrei um apartamento em tal lugar pra você. Eu pagava 1.200 na época do apartamento. Ela falou, encontrei um apartamento bonitinho, 3 quartos por 850. Você vai pegar esse dinheiro que você vai receber e você vai alugar este apartamento. Eu falei pra ela, e aí, depois, o que eu faço? Ela falou, uma coisa de cada vez. Aluguei aquele apartamento e mudei com meus filhos. Aí vem a parte, né, que eu tenho pregado essa semana, que tenho falado em Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estregues no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amados, como é difícil confiar no Senhor em meio às provas e em meio às lutas. Não é fácil. Então, eu vejo que na Bíblia, o Senhor, ele teve que falar com inúmeros profetas, com inúmeras pessoas, para que confiassem no processo do Senhor, né? Quando Deus falou para Noé, construa uma arca e coloque ali a sua família e uns animais, um de cada sexo. Imagina, a Noé teve que ser obediente. Nós vimos também Daniel nas covas dos leões, passando por aquela tribulação, fazendo os leões jejuar diante da oração. Isso porque ele confiava ao Senhor.
Então nós devemos confiar no Senhor e ter obediência no Senhor, assim desta maneira. Então, amados, eu sei que não é fácil. E ali eu também, essa semana eu contei alguns testemunhos financeiros que eu vivi no ano de 2008. Eu consegui comprar o meu carro, o Senhor preparou meu carro. Eu consegui dar entrada no INSS, o Social Security, aqui dos Estados Unidos. Depois de 3 meses eu recebi o valor e passei a receber a partir daquele momento. Eu tive os testemunhos financeiros que eu fui naquela oração e as irmãs da igreja, aquele missionário da Austrália falou, vamos levantar uma oferta para essa mulher, e foi levantado exatamente o valor do meu aluguel. Eu também tenho um testemunho uma dessas mulheres que estavam na oração. Um certo domingo eu cheguei no culto, eu sentava sempre na primeira fileira e sentei do lado dela naquele dia, e ela me deu um cheque dobrado e ela falou assim, o que a mão direita faz, a esquerda não comenta. E eu guardei aquele cheque e falei para minha mãe na época, minha mãe estava lá, mãe, a gente já tem um cheque pro próximo aluguel. Eu só pensava no meu aluguel. Lembra que eu dizia que eu só pensava no aluguel? Pois bem, quando eu cheguei em casa que eu fui ver o valor do cheque, eu abri o cheque, eu vi um valor de $100. E aí, passado alguns dias, essa minha mãe adotiva, essa mulher que eu morei com ela quando criança, ela me ajudou inúmeras vezes a pagar o meu aluguel. Ela e as irmãs dela mandavam dinheiro para pagar, para suprir o meu aluguel e algumas coisas, né, que a gente precisava. Então ela me mandou um recado naquele dia, falou, Lilian, eu tô mandando um valor para te ajudar aí com as suas despesas. Eu falei, ai, glória a Deus. Fui buscar. Quando eu cheguei nesse lugar que parece um banco, eu trabalhei nesse lugar. Quando eu sofri acidente, era nesse lugar que eu trabalhava. Eu cheguei lá, tinha aquele vidro blindado e eu perguntei assim pra mulher. Pus o vidro no cheque assim, quer dizer, pus o cheque no vidro, segurei assim no vidro e falei pra ela, quanto que você me cobra pra trocar esse cheque de 100? A minha conta tava furada, né? Tava no vermelho. Aí ela veio assim, bem pertinho e olhou no cheque e falou assim, de 100 ou de 1000? Eu peguei aquele cheque assim e eu olhei, era um cheque de $1000. Amados, eu questiono o Senhor, por que naquele momento que eu cheguei na minha casa eu vi um cheque, eu vi um valor de 100? Porque Deus, ele precisa nos surpreender nos mínimos detalhes. Deus é um Deus de milagre. Será que aquele cheque era de 100 e Deus transformou, que nem ele transformou a água em vinho? Será que ele transformou aquele cheque de 100 em 1000? Eu não sei, amados. Eu sei que foi o maior milagre da minha vida que eu vivi naqueles dias. Então eu já tinha o dinheiro para o próximo aluguel, se eu pensava no aluguel. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Então, passados os anos, eu comecei a orar. Eu consegui o meu green card em 2013, fui passear no Brasil pela primeira vez. Apliquei para o meu green card por violência doméstica, por causa daquele episódio que eu tive com o meu ex-marido. Consegui os papéis, fui para o Brasil e voltei do Brasil e eu estava muito descontente com aquele lugar onde eu vivia. Eu queria muito que Deus, ele me tirasse daquele lugar, que eu começasse algo novo, uma nova história, porque eu estava cansada de tanta derrota naquele lugar. Mas a minha condição financeira não me levava nem para uma cidade vizinha. Então eu comecei a orar e pedir a Deus, né, que Deus me trabalhasse de alguma forma. Então essa irmã da igreja perguntou para mim, aonde você gostaria de morar? Eu falei, ou na Califórnia, ou na Flórida, um lugar quente. Eu morava num lugar onde nevava, estado de Utah. Então ela falou, eu tenho um pastor conhecido na cidade de Fort Myers, na Flórida, eu vou entrar em contato com ele. Pois bem, aquele pastor me ligou e falou assim, ele orou por mim e falou, quantos dias? 30 dias o Senhor vai te trazer. Eu falei, pastor, mas a minha condição financeira não me tira nem para a cidade vizinha. Ele falou, o Senhor fará. E como sempre, amados, eu sempre fui uma pessoa de confiar muito no Senhor, porque eu já tinha vivido muitos testemunhos com o Senhor. Então, por que duvidar? Pois bem, em Provérbios 3:5 diz, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escreve no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amados,
na Bíblia, um exemplo muito prático que eu quero trazer. Na Bíblia, vemos muitos personagens, né, como eu disse, que aprenderam a depender de Deus. E assim foi com Abraão, quando Deus o chamou e disse para ele: deixa essa terra, segue para um lugar desconhecido. E ele não sabia nem o que o aguardava naquele lugar, mas ele confiou em Deus. Ele não entendeu completamente, mas ele foi obediente ao Senhor. Então eu vim para a Flórida, cheguei aqui, esse pastor me ajudou muito. E eu cheguei no dia 4 de julho. Amados, eu sofri acidente no dia 4 de julho. E eu cheguei aqui no dia 4 de julho. O que eu entendo, né, que eu quero falar, que eu quero pregar sobre datas? O Senhor estava mudando a história da minha vida naquele dia. Eu cheguei, era por volta de 10 horas da noite. Nos Estados Unidos, ele comemora o dia da independência, então eles soltam muitos fogos às 10 horas da noite. E eu cheguei debaixo de muitos fogos, todo lugar que eu olhava assim, aqueles fogos estourando assim, coisa mais linda. E eu entendia que o Senhor estava dizendo assim para mim: você conseguiu, vitoriosa és. Eu falei para você que eu ia fazer, que eu ia te trazer. E eu cheguei no dia 4 de julho de 2014. Cheguei na casa do pastor, era uma casa de sobrado, e eu pensava assim: ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que eu fui sair lá de Utah, que eu tava quietinha, e agora eu vou chegar aqui, vou dar trabalho? E o pastor falou: vamos tirar. Aí ele fez um jantar, nos recebeu, muito querido, ele e a família. E ele falou: vamos tirar, desengatar o trailer do seu carro e vamos ali numa casa. Aí nós fomos numa casa. E aquela casa, uma pastora morava lá, e os donos daquela casa perdeu aquela casa pro banco. E a pastora, o banco falou para ela que daria um tempo para ela sair de lá, mas que não era mais para ela fazer pagamento pro dono, porque o dono havia perdido a casa ao banco. Mas ela, com medo, ela ia viajar nas férias, ela resolveu alugar uma outra casa e desocupar aquela casa, porque ela falou: vai que eu tô viajando e o banco chega aqui e manda eu tirar as coisas e eu não tô, eles colocam minhas coisas na rua. Aí o pastor pegou e deixou aquela casa pra mim e falou: a partir de hoje essa casa é sua, você vai ficar aqui até a hora que o banco mandar você sair. Eu morei ali, amados, pela fé, por 6 meses. Em dezembro de 2014, eu mudei para um apartamento. Amados, em 2015, eu comecei, né, já estava frequentando a igreja. Em fevereiro eu comecei a dar carona e comecei a conhecer o meu marido hoje. Comecei a dar carona para ele, ele morava aqui na cidade de Fort Myers, a igreja era numa cidadezinha, então eu passava por ali, pegava ele, pegava uma outra irmã e um rapaz que morava com ele. Então eu comecei a conhecer o meu marido nessa época. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente, satisfará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amados, Deus, ele promete nos guiar, a nos cuidar e a ser dependentes dele. Ele nos promete a direção certa e que nós não estaríamos sozinhos, que ele sempre estará conosco. E Deus também nos fortalece. Em meio à tribulação, ele sempre nos mantém firme. E eu acho que ele vai trabalhando e dando testemunho para que possamos realmente nos fortalecer e confiar nele em tempos de dificuldades e secas espirituais. Então eu acreditava que eu jamais ia casar, que eu não ia casar mais. E eu casei, né? Já são 10 anos que estamos juntos, 9 anos de casados. Então até que o Senhor tem nos sustentado. Então eu deixo essa palavra hoje para dizer que não há tempos de dificuldade, não há tempos de tribulação, não há tempos de sofrimento, né? Não há tempo de dores, de processos, que o Senhor não esteja junto conosco. Em todas as dores há um crescimento. Amém? E esse é o testemunho de hoje. Eu contei, acho que eu consegui contar assim um máximo, um pouquinho, desde a minha infância até os dias de hoje. Eu já contei detalhadamente, né,
os testemunhos do meu carro, das bênçãos financeiras, de tudo que o Senhor tem feito. E Deus é maravilhoso, amados, Deus é maravilhoso. Eu quero encerrar esse vídeo com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai querido, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a sermos dependentes de Ti. Em meio às dores, em meio a tribulações, nós sabemos que o crescimento espiritual é certo. Nós sabemos que o Senhor nos capacita, nos fortalece, para que possamos sempre continuar diante da Tua presença. E que nós não venhamos somente buscar o Senhor diante as nossas lutas, mas sim, continuamente, todos os dias das nossas vidas, para que possamos dar lindos testemunhos da Sua grandeza e de tudo que o Senhor tem feito através da Sua graça, da Sua misericórdia. Nós te louvamos, Espírito Santo, continue conosco no dia de hoje, nos dando um dia de paz, de graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquecem, manda para um amigo, me segue, compartilha, comenta, deixa o seu joinha e se inscreva no meu canal para que mais vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.